de tal maneira que enviou seu único filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê. Glória! Muitas das vezes nós não precisamos de inventar muita coisa, nós precisamos de pregar a palavra, nós precisamos dizer que Jesus está voltando, de dizer que Cristo está presente, que Jesus ainda cura, batiza, liberta, porque nós queremos muitas das vezes criar coisas que Deus não está mandando e dizer que está na palavra, mas não está. E é interessante, e Paulo chega e nos dá essa lição. Por essa causa eu me imponho de joelhos. Paulo está nos ensinando que nós devemos orar por aquelas pessoas a qual não conhecem Jesus. Porque muitas das vezes nós olhamos para a pessoa, nós conhecemos, nós brincamos, conversamos, dialogamos, mas nós não temos coragem de dizer que Jesus Cristo salva, liberta. Quantas das vezes Deus já mandou eu falar da gente mesmo? Deus manda a gente, conta um pedacinho do testemunho, aproveita a oportunidade que eu estou te dando. A pessoa está ali de coração quebrantado. E o que nós faz? Abaixa a cabeça, vai embora para trás, como se nada tivesse acontecido. Mas só que nós vemos Paulo dizendo: eu vou me colocar de joelhos, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Oh glória! Paulo ele crê nas promessas de Deus, Paulo ele crê no batismo do Espírito Santo, Paulo crê na ressurreição de Jesus Cristo, Paulo crê que a qualquer momento a trombeta vai soar e vai buscar os seus que estão na terra. Paulo crê e prega o Evangelho de Jesus Cristo como um homem ressurreto, cheio de autoridade e da glória de Deus. Glória a Deus, aleluia a Deus. Vai para cá. Qual o Evangelho você está crendo? O Evangelho da mídia? Mas é no TikTok, é no Instagram, Kawaii, YouTube. O povo está ensinando você a não ir para a igreja. O povo está te ensinando a ficar em frente ao celular 24 horas. O povo está te ensinando a raça para cima para ficar rico. E muitas das vezes, a igreja está cheia todos os dias. Porque Paulo também diz lá em Romanos, no capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos as vossas mentes. Aleluia a Deus. Oh, glórias. Ainda tem aqueles remanescentes que não se prostraram diante de deuses estranhos, que não se prostraram diante da atualização do mundo, que não se prostraram diante dos prados de Satanás. Ainda tem homens e mulheres de Deus, como Daniel, que ora 3 vezes ao dia, e quando alguém ameaça ele diz: eu não vou parar de orar, eu vou continuar orando, porque eu sei que Deus está comigo, mesmo estando na Babilônia. Ainda tem homens e mulheres como Jeremias, oh glória, que Deus chamou ele para pregar a palavra. Jeremias 1,19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor. Oh glória, não para a igreja, não para a igreja. Deixa Deus te usar na terra, deixa Deus te usar para salvar, deixa Deus te usar para pregar, deixa Deus te usar no louvor. Não para, abre a tua boca. Aleluia.
nós lemos, e Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Essa palavra desperta, tu que dormes, não é para o ímpio. Paulo estava dizendo para os próprios discípulos, pela própria igreja, que estava recuado com medo de pregar o Evangelho, porque eles sabiam que o povo de Roma, os soldados de Roma, se pegasse alguém contradizendo as leis deles, eles se levantavam contra. Mas só que Paulo era romano. Paulo veio do exército de Roma. Paulo era o perseguidor da igreja. Paulo, ele tinha coragem de pegar um cristão e arrastar no meio da rua, de passar a espada no pescoço. Mas só que Paulo conheceu Jesus. Glória. Nós estávamos no mundo carregado como um cavalo de Satanás. Nós estávamos no mundo sofrendo lá no bar, sofrendo na prostituição, sofrendo nas drogas. Nós não tínhamos medo, porque nós estávamos cheios de Satanás. Mas você está na igreja, você não tem que ter medo, porque maior do que Satanás é o Deus a quem te chamou. Oh, glória! E Ele está dizendo: não temas, não temas, foi eu quem te escolhi. Oh, glória! Não temas, fui eu quem te levantei. Não temas, fui eu quem te escolhi. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, não temas, fui eu quem te levantei em meio a milhares de pessoas que tinham estudo, que tinham vocação, que achavam que era o tal, mas eu fui lá e mostrei para a sociedade que eu não dependo de leitura, que eu não dependo de estudo na parede, mas eu dependo de pessoas que fazem a minha vontade, que pegam a minha palavra. Desperta, tu que dormes. Você que para nós é até difícil ouvir isso, mas graças a Deus ainda nós estamos em uma igreja que não tem medo de pregar a palavra. Porque se você pegar uma palavra dessa em qualquer igreja grande aí, você não voltará mais. Muitos até te bloqueiam. Quem chamou ele para pregar? Aí nós vimos agora Paulo. Aí Paulo vai dizer no versículo 18: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O vinho traz contenda, porque se nós pegar entre o povo de Deus e separar pessoas que vieram do mundo que tem, ou que pessoas que já usaram algo, nós vemos que não convém para essa pessoa beber vinho por causa do álcool. Por mais que ela já foi liberta, mas quem sabe ainda tem aquelas pessoas que tem abstinência. Então nós vemos aqui Paulo trazendo para a igreja, dizendo: não beba vinho, não se embriagam mais, não permaneça mais na contenda, sai da fofoca,
Tudo aquilo que traz contenda, sai. Mas venha e seja cheio do Espírito Santo. Nós vemos a igreja de Atos 2, a igreja primitiva, quando o povo estava orando, aguardando a promessa de Deus, eles oraram, e quando a igreja estava orando, o Espírito Santo desce. Quando o Espírito Santo desce, enche toda a igreja. A igreja sem o Espírito Santo não ganha uma alma. A igreja cheia do Espírito Santo, Pedro pega 3.000 almas para Jesus. A igreja com o Espírito Santo, lá está Estevão pregando a palavra de Deus. Trouxe desde Abraão, Moisés, a Bíblia quase inteira. Eles falam, Estevão está doido, contradizendo aquilo que nós pregamos, porque nós não cremos nesse Jesus. Mas mesmo assim Estevão continuou pregando. Todos pegaram Estevão, levaram para fora da cidade. A Bíblia diz que agora vão pegar Estevão e começar a apedrejar Estevão. Só que quando eles começam a apedrejar Estevão, Estevão irmão para os joelhos, recebendo pegadas, Estevão olha para cima e ele vê os céus abertos, que é a glória de Deus. Oh glória! É maravilhoso de falar disso, mas ao mesmo tempo eu tenho que trazer para você que pregar o Evangelho de forma paliativa não traz nada contra a sua vida. Pregar o Evangelho pela metade não vai trazer confronto, mas para quem prega a verdade, de uma forma aberta e direta, muitas das vezes eu disse, ela não pregou nada, não cantou nada, eu não chamo mais, não quero mais. Sabe por que muitas das vezes a igreja não enche mais? Porque sabe que esse cano vai pregar, e quando ele prega a sua verdade e fala que é indireta, muitas das vezes, eu quero dizer isso nesta noite para você, eu quero dizer isso para mim também, que nós devemos viver o Evangelho de uma forma sobrenatural, e o verdadeiro Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Não existe Evangelho sem amor, porque o próprio Jesus entregou a sua vida provando o amor por nós na cruz do Calvário. Mas ele não ficou na cruz, ele foi no inferno, pegou a chave da morte e da vitória, voltou, ressurgiu, e quando ele partiu em Atos 1, capítulo 1, ele disse, eu vou para o meu Pai, glória, mas em breve eu voltarei para buscar a minha igreja. Quando nós dizemos aqui, desperta porque dormes, dentro da Bíblia nós temos alguns tipos de sono, ou que seja o sono espiritual, o sono físico. Nós temos o sono do profeta Elias, 1 Reis 19, quando ele recebe a ameaça de Jezabel. A Bíblia diz que ele vai fugir a caminho de um dia. Quando ele está indo no deserto, ele encontra um pé de zimbro. Ao ele encontrar esse pé de zimbro, ele deita debaixo do pé de zimbro e faz a prega de um travesseiro. Eles estavam dormindo. A Bíblia diz que veio o anjo do Senhor, toca na sua concha, tocando nele, dizendo, desperta Elias. Por glória. E quando Elias olha a cabeça, vê o anjo diz para ele, Elias, levanta-te, come do pão, bebe da água. Elias levanta, come do pão, bebe da água, e Elias novamente volta a dormir.
O pensamento de Elias é esse. O que ele disse para Deus: eu quero morrer, eu não sou melhor que meus pais. Mas Elias não queria morrer. É porque Elias estava passando um momento de aflição por medo de Jezabel. Porque ele sabia e conhecia Jezabel. Mas é interessante que nós estamos falando de um profeta que, quando ele libera a palavra, Deus fecha o céu. Nós estamos falando de um profeta que, quando ele ora, a providência chega. De um profeta diferenciado, de uma unção extraordinária, de um profeta que é sua camada do mar. Não estamos falando de qualquer profeta, mas só que quando ele recebe a ameaça, está o ponto fraco de Elias. Todo mundo tem um ponto fraco. Por isso que Tiago diz: Satanás, o vosso inimigo, anda ao vosso derredor, procurando uma brecha para que possa tragar. Glória a Deus. Porque ele está procurando o seu ponto fraco. Aí, quando você para de orar, quando você para de buscar, quando você para de meditar na palavra, ele começa a caçar os pontos fracos. Porque muitas vezes o pastor não é um líder, não é um líder. Você que parou de orar, quando você para de orar, você começa agora a olhar para os defeitos, você começa a ver aquilo que as pessoas não fazem, e você olha para você, você pensa que está fazendo, mas não está fazendo nada. Eu sei que não te ensino, mas é a capacidade de falar. Aí hoje, agora vai tocar Elias, novamente Elias, desperta, Elias, levanta, porque muito grande é a tua caminhada, Elias. A Bíblia diz que aquele alimento de Elias deu para ele caminhar 40 dias e 40 anos. Foi o prazo certinho ele chegar na caverna. Deus já sabia que Elias ia para a caverna. Então você está pensando: não, eu estou na caverna aqui, mas todo mundo sabe que eu estou na caverna. Ninguém está vendo a caverna. Eu vou entrar na caverna, não vou pregar se o pastor pedir, não vou cantar, não vou fazer a obra, vou parar de evangelizar, vou parar de visitar. Eu vou entrar na caverna porque ninguém está me vendo. Mas só que aí nós vamos lá em Jonas, capítulo 1. A palavra de Deus vem a Jonas dizendo: Jonas, levanta-te e vai. Primeiro, precisa levantar. Ezequiel, Deus mandou ele: levanta-te. Jeremias, Deus mandou: levanta-te, desce a casa do livro. Por que levanta-te primeiro? Porque antes de eu pregar a palavra, eu preciso de me colocar na posição que Deus quer. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí nós olhamos para Jonas recebeu a palavra, e quando a palavra vem, a primeira coisa que Jonas traz à mente: Nínive. Ele vai lembrar dos profetas que eram amigos dele, os profetas que ele conhecia, que foi pregar em Nínive. E ele vai lembrar que o povo lá era cruel, que lá dentro da cidade tinha uma vala enorme, onde eles pegavam as pessoas, torturavam, jogavam lá dentro. Aí o coração de Jonas começa a bater mais forte. Jonas agora se levanta, mas para fugir da presença de Deus. E o salmista Davi disse no Salmo 139: para onde irei eu da
sua presença. Se eu subir até os céus, lá tu estás. Se eu descer no mais profundo do mar, lá tu estás. Se eu descer no profundo das terras, ou no chão, ou no inferno, lá tu estás. Não tem para onde fugir da promessa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vi uma palavra dentro de uma pregação que diz assim: um escolhido não tem escolha. Glória a Deus. E quando eu vi essa palavra, eu estava ouvindo a pregação de casa. Quando eu vi essa palavra, um escolhido não tem escolha. Eu fiquei meditando essa palavra. Eu creio que eu sou escolhido. Então, não tem escolha. Se você é um escolhido, você não tem escolha. Só basta você fazer uma coisa que muitos não sabem. Você precisa de saber o que Deus chamou você para fazer. Porque muitas vezes você quer cantar e Deus está falando: meu filho, você é para cantar, para pregar. Você quer pregar e Deus diz: não, eu te chamei para os dois, cantar e pregar. Aí nós temos aquela palavra de Mateus 25, 14. Jesus conta ela: um Senhor chegou nos seus servos, entregou a um talento, a outro 2 e a outro 5. Glória a Deus. Quem sabe você nesta noite? Tem 1, ou 2, ou 5? Glória a Deus. Aleluia. Você canta, prega, vai para a igreja, evangeliza, faz tudo. Aí de repente você fez o quê? Guardou a Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Você negou o chamado. Jesus disse o quê? Quem me negar perante o, negarei perante meu Pai. Aleluia.